Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 29º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, do autor Stowell Martin. E esse capítulo tem por título Mova-se no Poder de Deus. A única maneira de vivermos com liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro é pelo poder de Deus. De outra forma é impossível. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O poder de Deus é exemplificado em Jesus e no que ele fez na cruz, e é manifesto em nossa vida pelo Espírito Santo em nós. Paulo disse que ele não se aproximava das pessoas para impressioná-las com sua oratória, nem para chamar atenção para si, a fim de que elas o admirassem. Ele queria apresentar-lhes uma demonstração do Espírito Santo. Minha mensagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 4 ao 5. É isso que queremos também. Desejamos depender de Deus para que Ele faça em nossa vida o necessário, a fim de que nossa fé não se concentre em nossos esforços, e sim em seu poder. Não adoramos o poder de Deus, adoramos Deus. Temos fé nele e em seu poder em nosso favor. O poder de Cristo em Paulo era a presença do Espírito Santo, que o capacitava a fazer tudo o que Deus o chamou para realizar. Ele se sentia grato, porque sua fraqueza permitia a manifestação do poder divino por meio dele. O que isso quer dizer para você e para mim? Significa que, às vezes, o Senhor permite que certas coisas nos aconteçam, a fim de que tenhamos a certeza de que não é o esforço humano que realizará o necessário, mas o poder de Deus. A graça divina nos conduzirá ao nosso destino final, e a força do Senhor demonstrará sua perfeição em nossa fraqueza. Paulo disse que preferia ser fraco para que o poder de Deus se manifestasse nele. Eu concordo. Podemos fazer muito mais pelo poder do Senhor do que por conta própria. Uma vez que o Espírito Santo não é estático, ele não permitirá que você permaneça parada por muito tempo. Ele não deixará você parar de crescer, até que seu espírito esteja completamente alinhado com o de Deus. O Senhor deseja que você seja inspirada pelo Espírito Santo, despertada e capacitada por Ele, e que receba seu poder. Isso significa que você sempre estará ativa em seu espírito. Não esqueça de sua fonte de poder. Nunca podemos nos esquecer de onde vem o nosso poder, em especial nos momentos que nos sentimos impotentes. A Bíblia diz o seguinte dos israelitas: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, não se lembravam da sua mão poderosa, do dia que o redimiu do opressor. Salmo 78, versículo 40 ao 42. Não podemos deixar isso acontecer conosco. Os israelitas se esqueceram de Deus e viveram segundo os próprios caminhos. Como resultado, limitaram o que o Senhor poderia fazer na vida deles. Eles não se lembraram do poder divino que os resgatara do inimigo. Não se moveram no poder de Deus e, por isso, acabaram vagando pelo deserto por 40 anos. Com frequência fazemos a mesma coisa, quando o inimigo nos ataca ou o desastre nos assola. Na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nas emoções, na mente, na família e mais. Ficamos com medo. Somos abaladas. Tentamos resolver a situação sozinha. Tentamos assumir o controle, em vez de convidar o Espírito Santo a nos reerguer acima dos obstáculos ou nos guiar pelo terreno acidentado à nossa frente. O que devemos fazer é confiar que Deus sabe para onde precisamos ir e como nos conduzir até lá. Devemos abrir mão de tudo aquilo que nos apegamos e ser submissas ao poder divino, operando em nosso favor. Nunca devemos nos esquecer do poder de Deus. O Senhor fortalece o fraco para que ele se sobressaia por meio do seu poder e de acordo com a sua vontade.
Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esse versículo descreve o que nos acontece quando reconhecemos nossa fraqueza e dependemos do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Além da criação do mundo, existe manifestação maior do poder de Deus do que a ressurreição de Jesus? Ele foi publicamente crucificado e enterrado. No entanto, não foi encontrado dentro de uma sepultura selada e depois apareceu a muitos de seus seguidores como o Senhor ressuscitado. Que tipo de poder é capaz de fazer isso? Apenas o poder de Deus. O mesmo poder de ressurreição existe em você. Jesus foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. O mesmo se aplica a você que está fraca, mas vive tanto aqui como na eternidade pelo poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Jesus não ressuscitou dos mortos para que você pudesse ter uma vida feliz. Ele ressuscitou para salvá-la da morte e do inferno, a fim de que você tenha uma vida de poder. Muito embora você não consiga ver como seus problemas serão resolvidos, o Senhor sabe. Embora talvez você se sinta sobrecarregada pelas circunstâncias, Deus nunca se sobrecarrega. É preciso confiar nele e no poder que ele exerce em seu favor. O Senhor deseja liberar esse poder em sua vida. Trabalhe com ele nessa questão. Peça-lhe todos os dias que conceda poder para você viver a vida que ele planejou. Todos nós passamos por lutas, por privações, por dores, por perdas, por situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. Muitas vezes fogem ao que nós esperamos que vai acontecer, ou muitas vezes fogem a tudo aquilo que planejamos para as nossas vidas. E é diante dessas situações que temos que aprender a nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Como é esse mover? A viver pelo Espírito Santo de Deus, a continuar crescendo segundo o poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nessas situações que perdemos o controle, é nessas situações que nos vemos muitas vezes perdidas e desesperadas e sem saber o que fazer e sem ver solução e sem ver resposta, é que o Senhor, quando nós damos lugar, quando nós abrimos a nossa vida para isso, é que o Senhor, ele vem, manifesta o poder dele, nos ergue acima dos obstáculos. O Senhor, ele não tira de nós a dor. O Senhor, ele não tira de nós as situações difíceis. Ele não tira de nós as situações desesperadoras. Mas ele nos ergue acima dela. Ele nos fortalece para que possamos passar por ela e amanhã contar o testemunho do que vivemos hoje e edificar e ajudar a outras pessoas que estão passando por essas situações a entenderem e perceberem que não estão só. Então, quando nós passamos por essas situações difíceis, quando nós passamos por essas situações que nós não vemos saída, que nós não vemos soluções, que nós não entendemos o porquê estamos passando, é nesse momento que nós temos que ser sinceras, sim. É nesse momento que temos que chegar, sair da ilusão de que o controle da minha vida pertence a mim, entender que o controle da minha vida pertence ao Senhor Jesus e me abrir para isso. Ser sincera comigo e ser sincera com Deus. Dizer, Deus, eu não tenho mais o controle. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde ir. Eu não sei mais como fazer. Agora está nas tuas mãos. E se a partir desse momento eu começo a descansar em Deus, crendo que Ele vai resolver na hora certa, do jeito certo, da forma certa, crendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e não me deixo abater e não paro, porque o descansar no Senhor não significa ficar parada. Descansar no Senhor significa, eu vou continuar trabalhando,
eu vou continuar fazendo o que eu faço, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar com o meu trabalho secular, eu vou continuar com toda a minha rotina de vida, mas eu creio que o Senhor está fazendo a obra. Mas eu estou esperando em Deus a solução daquele problema. Mas eu estou esperando em Deus a solução daquela situação. Mas eu estou esperando em Deus que me mostre uma saída para a situação que está passando. Para o desespero, para a situação tão terrível que a gente não vê saída, mas que o Senhor que enxerga o nosso futuro sabe que tem saída. Então, neste momento, quando eu entendo que o controle não está mais nas minhas mãos, e quando eu entrego esse controle totalmente nas mãos de Deus e começo a descansar a minha mente nele e começo a descansar o meu coração nele e continuo fazendo o que eu já estava fazendo antes, continuo fazendo o que eu tenho que fazer, seguindo as orientações de Deus, então aí eu começo a me mover no poder do Espírito Santo. Porque aí o poder do Espírito Santo, ele vai se manifestar na minha fraqueza. Na fraqueza de que eu não tenho o controle daquela situação. Na fraqueza de que eu não vou fazer nada porque eu não tenho o que fazer. É naquilo que eu acho que é fraqueza minha, é que o Senhor manifesta o poder dele. É que eu me movo pelo poder do Espírito Santo, é que eu cresço. Porque o crescimento, ele não lhe dá em um período de bonança. Ele não lhe dá em um período de abastança. Ele não acontece em um período de calmaria. O crescimento maior é no período de maior desespero da vida da pessoa. O crescimento maior é no período da dor. É quando você entende que aquela dor, aquele momento, aquela situação tem um propósito maior. E que esse propósito maior vai além da dor, vai além do desespero, vai além do meu controle, vai além do que eu acho que eu posso fazer. Então, quando eu entendo que essa situação ela tem um propósito maior na minha vida, eu começo a aprender com essa situação. Eu paro de me desesperar pela situação e começo a querer aprender com a situação. E começo a enxergar lições nessa situação. E então eu entendo o propósito daquela situação. Eu entendo que, primeiro, eu tenho que passar por aquilo porque ninguém está escape a nada, ninguém está imune a nada. Todo mundo que nasce nessa terra passa por dores, sim, passa por situações difíceis, sim, enfrenta a morte, enfrenta a perda, enfrenta o desespero, enfrenta a falência. Sim, todos enfrentam. Mas eu sou serva de Jesus Cristo, você é servo de Jesus Cristo. Então, quando nós passamos por essa situação, ela não é uma situação em vão. Tem um propósito maior. Então eu saio dessa situação mais forte, eu saio dessa situação com mais conhecimento espiritual, conhecimento de experiência, conhecimento emocional, conhecimento psicológico, eu saio dessa situação mais madura, eu saio dessa situação entendendo depois o porquê eu passei por ela. Então é quando aí eu começo a me mover pelo Espírito Santo, porque aí, na verdade, não sou eu que estou me movendo pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que está me movendo pela situação. E aí, quando eu parar, que eu perceber, a situação ela já acabou. E aí eu olho e digo, Deus, foi o Senhor, porque se fosse eu, não teria chegado até aqui. Então, não queira ficar como o povo de Israel, que levou 40 anos no deserto, rodando, sem entender o porquê estava passando por aquela situação, porque eles estavam murmurando, ao mesmo tempo que eles saíram do Egito, estavam felizes porque saíram do Egito, eles estavam já reclamando de onde estavam. Eles não conseguiam ver as gotas de consolo que Deus mandava a cada dia, porque eles estavam de olho só em uma vitória maior. E eles não enxergavam as pequenas vitórias que eles recebiam dia a dia. Eles tinham se apegado àquela vitória grande, àquela promessa grande que Deus tinha feito, e esqueceu de ver o cumprimento de pequenas coisas que Deus fazia no dia a dia, de glorificar a Deus pelas coisas do dia a dia. E quando nós focamos os nossos olhos somente em algo grande que nós queremos, e nós esquecemos, nós deixamos de ver as pequenas gotas de consolo que Deus nos dá dia a dia. Para que essa gota de consolo? Para que o nosso dia a dia seja mais suportável até chegar no tempo daquela vitória.
Deus, ele nos dá essa gota de consolo. Deus, ele nos dá a cada dia pequenas gotas de consolo. Pequenas coisas, às vezes são mínimas coisas. Mínimas coisas. É um prato de comida que você queria muito comer e naquele dia, por uma coisa assim, alguém te oferece, alguém guardou para você, alguém fez, lembrou de você. Você pôde comprar o material para fazer naquele dia. É algo que você estava querendo e naquele dia você ganhou. É algo que quebrou na sua casa e você pôde comprar. São pequenas gotas de consolo. Fora a sua vida, fora o seu fôlego de vida, fora a sua saúde, a saúde de seus entes queridos. São pequenas gotas de consolo que nós devemos sim glorificar a Deus todos os dias por ter essas gotas de consolo. Ao invés de só reclamar que a vitória está demorando, que a promessa não chegou, que eu não vejo nada, que eu não enxergo nada, que eu não estou entendendo nada. Vamos aprender a glorificar a Deus pelas pequenas coisas. O que a palavra nos diz? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Como é que queremos a vitória grande? Como é que queremos o cumprimento de uma promessa grande? Se nas pequenas vitórias do dia a dia, se nas pequenas conquistas do dia a dia, nós não glorificamos ao Senhor. Nós não ficamos felizes em Deus por aquela pequena coisa que aconteceu. Como? Não vai acontecer. Porque se a gente não está sabendo glorificar, quando chegar a coisa grande, nós vamos reclamar porque ela demorou muito de vir. Então vamos aprender a enxergar as pequenas coisas diante de toda a situação e deixar que o Espírito Santo nos conduza, independente da situação que esteja passando, independente do momento que esteja passando. Deixar que o Espírito Santo leve você, te conduza por esse momento, porque se o povo de Israel tivesse deixado que Deus os conduzisse, se eles estivessem glorificando a Deus por cada vitória, por cada pequena vitória, por um maná que caía do céu a cada dia, por a roupa do corpo que não se acabava, pelas sandálias que não se gastavam, eles não teriam levado 40 anos no deserto. Eles teriam passado o deserto em 40 dias, que era o período da passagem deles. Vamos fazer a oração? Senhor, sou grata pelo poder que estendes a mim. Tu me mostrastes tua força em meu favor incontáveis vezes, porque meu coração é totalmente dedicado a ti. Por teu grande poder e braço forte, me salvaste e resgataste. Tu me livraste, protegeste, sustentastes, e sei que continuarás a fazê-lo. Todo o poder pertence a ti. Tu formaste todas as coisas por tua palavra poderosa. Muito obrigado, porque és todo poderoso. Ou seja, tudo contigo é possível. Eu me recuso, portanto, a ficar desanimada ou temerosa em relação a qualquer aspecto de minha vida. Não confiarei na sabedoria de homens, mas em ti, em tua sabedoria e em teu poder perfeito. Senhor, tu dás poder ao fraco e aumentas a força deles. Obrigada porque posso me beneficiar disso. Ajuda-me a nunca me esquecer de teu poder para resgatar, salvar, restaurar e renovar. Não importa o que aconteça, quero me apegar primeiro a ti e me mover no poder do teu Espírito. Ser exaltado, Senhor, na tua força. Cantarei e louvarei o teu poder, Deus da esperança. Ajuda-me a transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ler os versículos crendo no poder da palavra. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força,
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo bendito, ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 68, 35. Creia no poder do Espírito Santo na sua vida e deixe ele te mover por essa situação que você está vivendo. E ele te mostrará o porquê você está passando. Não hoje, amanhã você irá entender o porquê você está passando e verá o quanto você aprendeu, o quanto você cresceu por ter passado por essa situação. Amém? Até amanhã.